A maioria aí eu acho que já recebeu hoje no grupo de cada curso, vocês receberam uma tabelinha, vocês viram? Aham, eu vi. Nós vamos usar essa tabela agora. Só a tabela do seu que eu recebi. Eu não recebi de cada curso, não. Não, é só minha mesmo, é uma tabelinha. Cada curso que eu falo é administração, logística, porque eu mandei para um representante, um representante de cada. Não, tem problema não. E aí nós vamos dar essa tabela, tá? E aí nós vamos falar agora do seguinte, essa curva normal. Isso que é continuidade do que a gente estava trabalhando quando a gente estava trabalhando com média e com desvio padrão. Só que o que acontece? Acontece que a maioria dos nossos problemas que a gente acaba modelando para trabalhar, para calcular média, para calcular desvio padrão, eles têm uma distribuição bem parecida. Engraçado isso, né? Vocês vão ver que a maioria das pesquisas estatísticas que a gente for fazer, quando vocês forem observar, que vocês forem construir um histograma, o histograma vai ficar uma coisa parecida com o que a gente chama de curva normal, que é essa curvazinha aqui, ó, tá? Então, observando a figura, a gente nota aqui alguma peculiaridade nessa curva aqui, né? Ela parece com alguma coisa, né? Aparece com um sino, né? Aparece com uma curvinha, um sino. Repara aqui, ó, tá vendo? Ó, o contorno do sino, ó. É a mesma coisa do contorno dessa curva aqui. E se for observar os nossos histogramas, os exercícios que eu coloquei aí, vou abrir um histograma aqui, quer ver, ó? Eu fechei aqui lá, tá pesando muito aqui, mas cadê? Na parcial, aqui, ó, na parcial. Tem um histograma lá, ó. Repara que o histograma, olha só, se você for observar aqui bem aqui, você tem isso aqui, parece uma curva, tá vendo? Olha, é a mesma curva que tá lá. Quase todos os histogramas fazem essa curvazinha que a gente chama de curva normal. Então é engraçado que quando você tem uma pesquisa, que você está fazendo uma pesquisa, provavelmente, independente do que você está fazendo, né, a altura, se eu for aí na sala, se a gente pegar nossos alunos aqui da sala de métodos quantitativos, né, e calcular, por exemplo, perguntar para todos eles a altura, e se a gente for fazer um histograma, provavelmente o histograma vai ficar bem parecido com isso. É claro que às vezes não dá certo, talvez dá um valor maior que o outro, mas se você for observar, é bem próximo dessa curva de sino que acontece, que a gente chama de curva normal, tá? Então, as distribuições, elas se comportam, podemos dizer assim, né, em relação a essa curva, né? Você tem poucos valores próximos dos menores, na metade dos valores, geralmente, é onde se concentra a maior quantidade, e lá nos maiores valores você também tem uma concentração pequena, né? Então você tem sempre essa representação que a gente chama de curva de sino ou curva normal. Aqui na estatística recebe o nome assim normativo, né? Podemos dizer assim, formal de curva normal. Então, aqui eu coloquei uma equação, tá lembrando até você está falando comigo na hora do intervalo de matemática financeira era a equação, mas não vamos usar ela não, tá? Pode ficar tranquilo. Essa equação aqui é a equação dessa curva aqui, ó, dessa curva normal aqui, tá? Na matemática financeira que vocês estão fazendo lá, que tem umas contas assim, né? Umas fórmulas gigantes, né? Que vocês têm que fazer, né? Eu não sei quem está fazendo. Quem está fazendo aí matemática financeira? Todo mundo que faz? RH. Logística. Logística ainda não. Não, psicologia não. Então, beleza. Então, quem não fez aí... Logística vai ser no segundo semestre, professor. Terceiro, não sei. Aí vocês vão ver umas fórmulas grandes. Essa fórmula aqui é a fórmula que me dá aquela curva que está aqui, ó, né? Lembra que lá na unidade 1 a gente viu a equação do segundo grau, ela não dava uma parábola? Era uma parábola. A gente viu a equação do segundo grau. Aqui não, aqui é uma função muito maluca, com várias variáveis, que vai me dar essa curva aqui. Só que a gente não vai precisar usar ela. Eu coloquei aqui mais por curiosidade. Então, a linha contornando os pontos, que a gente chama de curva normal, obedece uma regra matemática, ou seja, uma função, uma lei matemática, né, que a gente chama de tipo exponencial, né, porque ela está elevada aqui a um determinado valor, que é descrita por isso aqui. E aí, olha o que acontece. Aqui já vai mudar umas coisas que a gente tem que entender. Porque nós definimos até agora, principalmente na unidade 2,
que a média a gente representava a média por X barra, lembra disso? X barra era a média. Até me perguntaram aí hoje, foi o Marcos que me perguntou como é que representava a média. Eu falei, é o X barra. Agora, a média, para nós, aqui na unidade 3, a partir do momento que a gente estiver trabalhando com curva normal, nós vamos representar a média como essa letra grega aqui, ó, Mi, tá? Então, se aparecer esse daí nos exercícios, esse Mzinho bordadinho, ele é o Mi da letra grega. Ele está referindo à média da população. E esse sigma, essa letrinha aqui grega também, ó, que a gente chama de sigma, é a variância, e a raiz quadrada dela é o desvio padrão. Então, aqui, ó, nesse exercício nosso aqui, ou seja, nessa fórmula matemática que está relacionada com a curva normal, ela envolve o quê? A média e a variância, né? E também esse x aqui. O que é x? O x seria uma altura dessa aqui, seria, sei lá, x igual a 1,65. Seria a altura, trabalhar com a altura 1,65, 1,65 centímetros. Ou escolher 1,95 centímetros, tanto faz. O x a gente fala que é a variável, né? Corresponde a um ponto amostral, né? Podemos dizer assim. Eu gosto de chamar mais de variável, mas também conhecido como ponto amostral. É um ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Ou seja, pessoas que têm altura de 1,65 seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Seriam 11. Então, seria trabalhar com esse ponto aí, com x barra, vai ter uma média, vai ter um desvio padrão que a gente aprendeu a calcular. Mas isso aqui é mais curiosidade, só para mostrar da onde que vem essa minha curva aqui. Então, a curva, ela depende, então, do quê? Ela depende da média e depende do desvio padrão e da variância. Então, quer dizer que para cada coleta de dados vai gerar uma média diferente e vai gerar um desvio padrão, uma variância diferente. Então, o que pode acontecer com essa curva? Ela sempre vai ter esse formato, mas ela pode ser mais alongada, né? Ela pode ser mais baixinha. É o que a gente está acostumado a falar agora, quando a gente escutar falar, quando a gente ouve agora nessa época de pandemia, falar assim, nós temos que achatar a curva. Achatar a curva é essa curva aqui, ó, essa bendita da curva normal. Tá? Agora, quando alguém falar com vocês aí que tem que abaixar a curva dos números de mortes, por exemplo, ou de infectados pelo Covid-19, pelo coronavírus, é a danada da curva normal. Né? A gente ainda está formando a curva, porque a cada dia que passa você tem mais valores, né? Então a gente está formando a curva assim, se a gente for parar para pensar nela, ainda está assim, ó. O que a gente tem que fazer? Tem que tentar diminuir os casos para ela ir baixando, né? Até chegar em zero, ou zerar para ficar com o menor possível. Só que o que está acontecendo agora é o quê? A curva está muito alta, né? A gente tem que tentar diminuir ela mais. O isolamento, as medidas preventivas aí, fazem tudo com que essa curva, né, com que a média diminua. Porque a média, vocês vão ver daqui a pouco, que a média vai ser um valor que vai estar aqui bem aqui no meio, né? E média, mediana, vai estar tudo aqui. Então, a nossa ideia é com que a média ela diminua, mas o que está acontecendo é ao contrário. Eu estava lendo aqui agora, aqui na hora do intervalo, hoje já foram 1.188 mortes. Então, quer dizer que só no dia de hoje, o número já fez com que essa curva aqui subisse mais ou mais ainda, tá vendo? Então, a ideia é com que esses números diminuam. Então, se, por exemplo, cai para 50, a curva já vai começar a diminuir, cai para 20, para 30. Então, a ideia que está tendo aí agora, né, dos infectologistas, né, dos caras aí que realmente acreditam na ciência e que querem que a coisa dê certo, é fazer com que essa curva diminua. E para isso tem que ser feitas algumas medidas aí importantes para que isso venha a acontecer. Então, quando eles estão falando aí em achatar a curva, remete-se a essa matéria nossa aqui, que é a curva normal, tá? Essa curvinha normal que é dada por essa função. E aí a nossa função aqui do nosso número de infectados e de mortes de coronavírus só vai aumentando também, né? Porque a média vai aumentando, o desvio padrão também vai, então a curva só vai alastrando, tá? Aqui, a função, isso que é mais, que a gente pode dizer que são mais alguns dados importantes com relação àquela curva. Então, a função f descrita anteriormente, que é essa funçãozinha aqui, ó, essa função f, é chamada de função densidade de probabilidade, porque essa função aqui, ela vai permitir também que a gente calcule, como essa unidade 3 é de probabilidade, lembra na aula passada que a gente calculou algumas probabilidades, né? Aqui, ó,
gente falou sobre probabilidade. Qual que era a probabilidade de ter ocorrer um funcionário, né, com altura maior ou igual a 1,85? Aí a gente vinha aqui até que é a mesma curva, né? Repara que se você for observar aqui, ó, é a mesma curva que está lá, usei a mesma. Então, aí você observa que era a probabilidade de eu escolher alguém com altura maior ou menor que 1,85 e tal. Essa curva, né, essa função, ela vai ser chamada de função densidade de probabilidade, FDP. Por quê? Porque ela vai permitir que a gente calcule a probabilidade sem ter que ficar fazendo aquelas contas que a gente fez anteriormente na aula passada, né? E ela vai ser determinada pelos valores da média, que é o μ, e pela variância, que é o sigma ao quadrado. E x, né, sendo x uma variável que possui uma distribuição de dados no formato de sino, foi aquilo que eu acabei de falar. Então, você tem uma distribuição, né, de frequências em formato de símbolos, a gente pode, de sino, né, que vai ser uma curva normal, a gente vai poder aplicar essa teoria que eu vou acabar de falar aqui mais para frente. Tá? Daqui a pouco eu falo sobre essa simbologia aqui. Que aí quando for mais para frente eu explico com um exemplo, é melhor. Variáveis com distribuição normal são muito comuns na natureza, é o que eu acabei de falar. O exemplo aí é o que a gente está vivendo agora nessa pandemia. Um dos principais estudiosos a observá-las foi esse cara aí, um matemático chamado Carl Friedrich Gauss, né? E seus trabalhos sobre astronomia. Então, o cara pegou o trabalho de astronomia e associou com estatística para poder fazer isso, tá? E aí a gente também chama essa curva aqui, ó, de curva gaussiana, né? Mas vamos continuar chamando ela de curva normal, é melhor, tá? Do que gaussiana. Isso aqui é só uma curiosidade. Então, olha, vamos começar os nossos exemplos. Observamos o peso em quilos de 1.500 pessoas adultas selecionadas ao acaso a uma população. Então, abaixo você tem um histograma. Já repara, né? Já repara que, se você for traçar uma linha aqui nas extremidades superiores desses retângulos, repara que você já tem alguma coisa parecida com a curva de sino, conhecida também como curva normal. Olha só, fizeram aqui uma pesquisa com 1.500 pessoas. Analisando o histograma, observamos que, então aqui eu já tracei a curva aqui bonitinha já para vocês. Olha que interessante. A distribuição dos valores é aproximadamente simétrica, em torno dos 70 quilos. Olha só, 70 quilos eu marquei aqui de verde. Repara que essa parte do gráfico aqui, à minha direita, é muito parecida com a parte do gráfico à minha esquerda. Então, a gente pode falar que ela é simétrica. Então, isso acontece sempre numa curva de boca de sino, igual essa daqui, ó, numa curva normal. Essa parte ela é simétrica a essa, ou seja, elas são parecidas, né? A maioria dos valores, 88%, encontra-se no intervalo entre 55 e 85. Então, eu marquei aqui de azul, ó. Entre 85 e 55, que é isso aqui tudo da curva, olha. Essa área toda aqui, ó, encontra-se 88% das pessoas que eu calculei, que eu perguntei o peso, ou seja, que eu observei, que eu pesquisei o peso dessas pessoas. Interessante, né? E existe uma pequena proporção de valores abaixo de 48, que é daqui para lá, né? E acima de 92, que é daqui para lá. Então, são poucos, ó, 1,2% e 1% tá aqui, ó. Está aqui nessa minha região, e aqui eu tenho 1% em 92. Isso aqui é só um exemplo para mostrar para vocês que um determinado coleta de dados que se comporta através de uma curva normal igual a essa, geralmente, isso que eu coloquei aqui, esses 3 pontos aqui, vão acontecer para qualquer situação que você fizer. Por exemplo, se eu entrasse, se a gente estivesse em sala de aula, a gente podia fazer isso na prática. Pegar a medida da altura, sei lá, o número de irmãos, o peso de todo mundo da sala, construir um histograma, vocês iam ver que ia dar uma coisa muito parecida com essa curva nossa, né? E aí, como é que eu faria para achatar, nesse caso aqui, né? Só uma curiosidade. Se eu quisesse achatar a curva da pessoa aqui, tinha que fazer a dieta na galera, né? Se fizesse uma dieta na turma ali, a gente tinha que conseguir achatar essa minha curva aí, tá? Então, continuando, isso aqui é mais curiosidades com relação a essa curva. Tá tranquilo? Tá dando para entender isso? Isso aqui é mais, são só dados mesmo, assim, especificidades da curva, beleza? Beleza. Então tá. E o que nós vamos fazer aqui, ó,
O que a gente vai fazer agora, que é os exercícios lá que vai ser aqui, ó, a probabilidade de ocorrência de um evento, né, está diretamente ligada aos parâmetros μ, que é a média, e a variância, provenientes da minha população. Conhecendo esses valores e considerando a dada variável para a distribuição normal de um determinado evento, quando eu falo distribuição normal agora, vai ser sempre uma distribuição onde essa curva vai aparecer, ou seja, a curva que parece um sino. A gente vai poder calcular a probabilidade de ocorrência de um evento A, por meio do quê? Do cálculo de uma área dessa minha região. O que a gente estava fazendo antes? Vamos voltar aqui, ó, lá na aula passada. O que a gente estava fazendo? Por exemplo, calculando probabilidades. Eu tinha aqui 10 bolas e eu queria, numeradas de 1 a 10, e eu queria saber qual é a probabilidade de sortear o número 7. Então, eu pegava o 7, que tem uma vez, e dividia pelo total de bolas que eu tenho, que é 10, e multiplicava por 100. Dava 10%. Agora, o que acontece? Daí nós fizemos isso aqui também, né? Por exemplo, aqui, ó, qual que foi a probabilidade de escolher um aluno ao acaso com idade entre 22 e 25 anos? Né? Então, por exemplo, entre 22 e 25 anos, vai estar aqui, né? Vai estar nesse intervalo de classe. Então, você vai ter que pegar a quantidade de elementos que você tem nesse intervalo de classe, que é 7, e dividir pelo total, que é 30. 7 dividido por 30, vezes 100, você tem a probabilidade. Então, se você escolher um aluno aqui ao acaso, cuja idade dele está entre 22 e 25 anos, é 23% de chance de você escolher algum. Só que, em vez de você ter que ficar fazendo isso daqui, às vezes você não tem como você ter a sua distribuição em uma tabela. E aí, o que nós vamos usar? Nós vamos usar essa curva aqui. E aí, olha que interessante, a probabilidade, por exemplo, de eu escolher alguém entre a idade, entre a altura, nesse caso aqui, de 1,81 até 1,91, seria igual à área dessa região aqui, ó. Ou seja, é a área dessa região. Só que é uma região que a gente não consegue calcular a área, porque a gente não sabe que figura é essa, né? Porque é uma figura irregular. Mas existe aquela tabela que eu mandei para vocês. Não significam nada? Não, significa. Nesse caso aqui, sim, significa. Mas, às vezes, a gente vai acontecer, a gente ter a nossa região desse jeito aqui, tá vendo? Olha, não tem os pontinhos, não tem os retângulos, tá vendo? Só tem a curva, tá vendo? Sim, e aí, o que acontece? Para mim calcular a minha probabilidade de ocorrer um determinado evento, eu tenho que calcular a área dessa região. Olha o exemplo aqui, ó. Identifique a área correspondente à probabilidade de ocorrência. De achar, pegar eu chamei de Z, né? Ou seja, pegar uma medida Z, que ela é o quê? Maior, né, do que 0,5 e menor do que 2,1. Aqui, ó, esse sinal aqui, assim, ó, é maior, tá? Só para vocês não confundirem, maior. É só você dar um traço aqui, ó, se formar um 7, tá vendo? Ó, é maior. E esse aqui é menor, esse aqui é o menor, tá? Virado para sua esquerda, ele é menor, mas para sua direita ele é menor. É só você dar um traço aqui, ó, parece um 4, tá vendo? Então ele é o menor. É um macetezinho aí descobrir que é o maior e o menor. Então, esse aqui é o maior, porque parece um 7. Esse aqui é o menor, porque é um 4, tá? Então, você tá... Demorei 20 anos para saber disso, hein? Como é que é? Demorei 20 anos para saber disso. Só para você não errar, porque talvez você confunde, né? Fala que é menor do que 0,5. Então, o que eu quero? O que seria esse exercício aqui? Eu não vou calcular agora, mas eu quero o seguinte: qual que é a probabilidade de eu escolher algum dado que esteja entre 0,5 e 2,1? Então, ele tem que ser maior do que 0,5, tá aqui, ó, 0,5 tá aqui, e menor do que 2,1. Então, seria essa região toda aqui, ó. Eu posso escolher alguém que esteja dentro dessa região aqui de vermelho. A probabilidade de eu escolher alguém aqui é a mesma coisa da área dessa região. Então, a probabilidade de ocorrer um evento A é igual à probabilidade de ocorrer a área dessa região R. E essa área da região R é dada por aquela tabela que eu mandei para vocês. Então, né, o que a gente vai fazer é o seguinte: essa tabela aqui, ó, eu mandei essa tabela aqui para vocês. São várias tabelas que existem, mas eu estou usando a tabela que está no nosso livro, tá? Não vou procurar tabela, não vou dar um outro tipo de livro, não. Tá? Outra tabela de livro diferente, então nós vamos usar essa. Então, por exemplo, quando a gente for fazer a avaliação, que vai de 4.000 pontos, oficial, usar essa tabela que vocês têm em mão. Se fosse uma prova presencial, no final da prova eu ia colocar essa tabela aqui para você poder usar.
tá? Porque em vez de eu ter que ficar, né, tendo que calcular essas probabilidades, pegando a quantidade de as bolinhas que aparecem aqui, eu conto quantas que tem e divido pelo total que tem a curva toda e multiplico por 100, eu vai permitir que eu use essa tabela e eu ganhe muito mais tempo para poder calcular essas probabilidades. Tá? Então, o interessante dessa curva normal é que muitas probabilidades, né, de ocorrência de eventos em várias distribuições de frequências vai poder utilizá-la. Isso aí vai ganhar muito tempo. Né? Isso ganha muito tempo e vai nos ajudar. Tá? Então, aqui eu vou ter algumas observações. Ó. Uma maneira alternativa e mais simples para o cálculo dessa área, né, é a utilização da tabela de distribuição normal padrão, que a gente chama de tabela Z, que é essa aqui, ó. Tabela da distribuição normal padrão. Essa tabela aqui, ela é para quando eu tenho a média sendo zero, ou seja, o μ sendo zero, e o meu desvio padrão, né, e a variância sendo 1, tá? Então, essa tabela só vale para esse caso aqui, tá? Ó, só vale para casos onde a média é zero e o desvio padrão é 1. Quando você tem que a média não é zero e o desvio padrão não é 1, nós vamos fazer uma adaptação, vai acabar usando a mesma tabela, tá? Isso é muito bom, tá? Não tem segredo nisso. Então, olha só, para compreendermos a utilização dessa tabela, faz necessárias algumas observações. Primeiro, a área limitada pela curva normal e pelo eixo horizontal, né, é igual a 1, ou seja, a área total da curva aqui, ó, essa área toda que eu tenho aqui, ó, se eu tiver que calcular a probabilidade aqui é 100%, então é 1, é a mesma coisa que 1. A área total da curva, abaixo da curva, tá vendo? Ó, é 1. A gente chama de 1, não esqueça disso. A probabilidade de ocorrer um evento, por exemplo, o evento eu escolher um ponto amostral, esse ponto amostral ele ser maior do que um determinado valor e menor do que outra, é simplesmente fazer a probabilidade dessa extremidade menos essa. Isso aqui eu vou explicar para vocês como é que faz. Tá? Então, por exemplo, qual seria a probabilidade de ocorrer um evento entre 0,5 e 2,1? É só você fazer a probabilidade de ocorrer 2,1 menos a probabilidade de ocorrer 0,5. É isso que nós vamos mostrar. Então, todas as vezes que você tiver que fazer isso daqui, né, calcular a probabilidade de ocorrer um evento X, tal que ele seja menor, né, maior ou igual a 5 e menor a e maior ou igual e menor ou igual a B. Então, deixa eu ler isso aqui de novo, acabei confundindo vocês. Então, quer dizer que se eu queira calcular qual a probabilidade de ocorrer um evento X que esteja no intervalo entre A e B, ou melhor dizendo, no intervalo que os valores são maiores ou iguais a A e menores ou iguais a B. É a mesma coisa que fazer a probabilidade de ocorrer B menos a probabilidade de ocorrer A. E isso a gente vai olhar na tabela, tá? A gente vai procurar esses valores de ocorrer B e A na tabela. E eu vou explicar como que ocorre essa probabilidade. Qual que é a probabilidade de ocorrer um evento? Certo, por exemplo, x0, né? Vai ser sempre zero, ó, para x0 fixo. Na prática, a probabilidade de ocorrência de um valor específico é igual a zero. Eu não pus acento em nada aqui, é igual a zero. O que nos força a calcular a probabilidade dos intervalos e não para valores particulares. Essa tabela nossa aqui, ela só vai ser interessante quando nós tivermos que calcular a probabilidade dentro de intervalos, ou seja, qual que é a probabilidade de ocorrer alguma coisa entre 0,1 e, sei lá, 0,9? A tabela vai servir só para isso. Para valores específicos, por exemplo, qual que é a probabilidade de ocorrer um evento 2,1? Aí não tem como, a gente vai colocar que é zero. Essa é a ideia, tá? Eu fiz exemplo sobre isso dali. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Um outro, qual que é a probabilidade de ocorrer um evento menor ou igual à média? Né? Um evento que ocorrer menor ou igual à média, porque que acontece? Olha que interessante. Aqui, ó, vai estar a nossa curva normal, ó. A média, que é o μ agora, vai estar sempre no meio. Vai estar sempre dividindo essa curva em duas partes iguais. Então, quer dizer, a probabilidade de ocorrer um evento nessa parte aqui, ó, menor do que a média, é a metade, é 50%. E a probabilidade de ocorrer um evento que seja maior do que a média também é a mesma coisa, é 50%. Então, todas as vezes que aparecer isso, ó, qual que é a probabilidade de ocorrer
né, um evento cujo ele é menor do que a média ou maior do que a média, é a mesma coisa que 0,5, que quando você multiplica aqui por 100, né, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 50%, tá? Essa é a ideia de calcular a probabilidade. E é a mesma coisa de... Isso daqui depois eu falo sobre isso, quando a gente vai fazendo exercício. Então, aqui está a nossa tabela que vocês têm em mãos. Então, vamos lá. Ó. Primeiro exercício aqui. Ó. Presta atenção. Tem um aí na nossa parcial, parecidíssimo com esse. Eu só mudei esses valores aqui, ó, de 0,5 e 2,1. Lembrando que, o que acontece? Isso aqui, ó, x, tem esse tio aqui, n. O que quer dizer? Quer dizer que você tem uma variável com distribuição normal, e essa distribuição normal me fala que esse 0 aqui é a média, e esse 1 aqui é o meu desvio padrão. Tá ok? Não esqueçam disso. Tá? Então, quer dizer, ó, vou até abrir a parcial aqui de novo, que ela já está aberta. Tá. Olha aqui, ó. Olha a parcial. A parcial está aberta, ó. Número 7. Olha o número 7 da parcial. Sendo y o tiozinho n, então quer dizer que existe uma variável y distribuída através de uma distribuição normal 0 e 1. Então quer dizer que a média é 0 e o desvio padrão é 1. Quer calcular a probabilidade que y é maior do que 1,6. Agora, olha só, maior do que 1,6. Tá? Agora, aqui de baixo já muda, olha só. Existe um valor x para uma distribuição normal, onde a média é 15 e o desvio padrão é 9. Assinalar a alternativa que contém uma variável x. Qual é a probabilidade de eu encontrar uma variável x que seja maior do que 12 e menor do que 18? Então, é probabilidade que eu quero que a gente estude aqui, tá? Eu vou fazer exemplos iguais a esses aqui, só mudando os valores. Então, prestem bastante atenção. Então, olha só. Calcular a probabilidade, então, né, de encontrar a variável z numa distribuição de frequência normal, né, de curva normal. Então, tem uma curvinha assim, bonitinha, igual o sino. Aqui é a média, né, bonitinho. Eu quero saber qual que é a probabilidade de achar, né, encontrar uma probabilidade, escolher ao acaso uma probabilidade z que esteja aqui, ó, entre 0,5, né, entre 0,5 e 2,1. 2,1. Porque aqui é 0. A média está aqui, é 0. Para cá são os valores positivos e para lá são os valores negativos. Então, o que eu quero é saber qual é a probabilidade de eu escolher um determinado valor z e esse valor z está aqui nessa região. Ó. Essa é a ideia, né? Isso que eu quero saber. Então, o que você vai fazer para calcular essa probabilidade? Você vai ter que fazer a probabilidade do ponto final, 2,1, menos do ponto inicial, que é 0,5. Tá? Então, você vai fazer isso. Ó, a probabilidade de z ser menor do que 2,1, menos a probabilidade de 2 ser maior do que z ser maior do que 0,5. E, para isso, nós vamos ter que consultar a tabela. Como que eu olho uma probabilidade de 2,5? A probabilidade de 2,5, ó, todo mundo aí que se quiser pegar, colocar a tabela em mão, você vai olhar, ó. Primeira parte da tabela são valores negativos. Nós não vamos usar agora, por quê? Porque aqui 2,1 é positivo. Então, você vai vir aqui, ó, o meu z, a variável z, é 2, que ó, 2,1. 1,1 não é a mesma coisa que 0,1. Quando eu faço 2 mais 0,1, ó, quanto que eu acho? Eu acho 2,1. Então, você vai ter que vir aqui, ó, 2... e no 2,1. Então, quer dizer que a probabilidade de ocorrer 2,1 é quanto? 0,982. Entenderam como é que olha a tabela? Mais ou menos. Sim. Entendi, sim. Aí Tá é vendo? só Então, por isso, né? exemplo, Acabou. praticamente, ó, aí nós já achamos a probabilidade de ocorrer o 2,1, que foi 0,98. Agora, porque essa probabilidade dentro desse intervalo aqui, ó, a probabilidade dentro desse intervalo é o quê? É a probabilidade de 2,1 menos a probabilidade de quê? De 0,5. Então, agora eu tenho que calcular a probabilidade de 0,5. Qual que é a probabilidade de 0,5? Aí você vai ter que vir aqui, ó, 0 e até lá no 0,5, ó, tá aqui, ó. Então, 0 e o 0,5, ó. Qual que é a probabilidade?
0,691. Né? Então, agora, ó, o que você vai ter que fazer? Para achar a probabilidade A, é pegar a probabilidade 2,1, que já coloquei aqui, ó, 0,982 menos 0,691, que é a probabilidade de 0,5. Vai dar 0,291. Multiplico por 100, o que eu tenho a probabilidade? 29,1. Tá vendo? Ó? Então, quer dizer que se eu tenho lá uma distribuição, eu faço uma pesquisa toda bonitinha, aí eu quero saber qual que é a probabilidade de eu encontrar, escolher ao acaso uma variável z, sei lá, peso, que esteja entre 0,5 e 2,1. A probabilidade de estar dentro dessa região aqui, ó, que eu colori aqui, ó. Qual que é a probabilidade? 29,1% de chance de ocorrer isso, tá? Essa é a ideia. E aí, essa tabela nós vamos usar sempre assim. Então, por exemplo, qual que é a probabilidade de ocorrer aí 3,7, por exemplo? Como que eu olho a probabilidade 3,7? Eu venho aqui no 3, ó, e na linha, vou seguindo a linha até o 0,7, ó. Vai dar 1, ó. Tá vendo, ó? Vai ser 1. Vai ser 1. E quando for negativo, você vai usar de cima. Vamos fazer mais exemplos. Ó, vamos fazer essa aqui. Essa aqui eu coloquei para a gente fazer junto. Pessoal, olha só. Como que eu calculo a probabilidade? Lembrando que as distribuições aqui são sempre para média 0 e desvio padrão 1, tá? Então, olha só. Como que eu faço para calcular a probabilidade aqui, ó? Nesse caso aqui, aonde é a probabilidade entre 0,3 e 1,4. Então, como é que é a ideia? A ideia é essa, ó. Você vai ter que fazer a probabilidade, o P, vai ser abre parênteses, a probabilidade de Z, né? Oi, diga. Vai no perfil dela e clica no seguindo. Isso aí. Você vai fazer o ponto final menos o ponto inicial. Nesse caso nosso aqui, qual que é a probabilidade de ocorrer um valor entre 0,3 e 1,4? É fazer a probabilidade de 1,4 menos a probabilidade de 0,3. É isso que nós vamos fazer. Vocês querem tentar fazer esse antes de eu resolver? Márcio. Querem? Não vou fazer isso. Vou fazer o Você podia explicar isso aí de novo, professor. Eu vou fazer de novo, vou fazer um outro e deixo um outro e dou mais um tempinho para vocês fazerem um outro, tá ok? Ô, Então, Márcio, beleza. Oi. eu não Diga. entendi o que você quis dizer com média 0 e desvio 1. Média? O que quer A média é a dizer média isso? aritmética. Não, sim, mas como que a gente vai saber se a média é 0 e desvio é 1? Sempre vai ser dado. Aqui, ó, tá vendo no exercício, ó? Sempre vai ser dado. 0 e 1. Esse primeiro valor equivale à média, o segundo valor equivale ao desvio padrão. Aí, nesse número 8, já falou que a média é 15 e o desvio padrão é 9. Tá vendo? Então, nesse caso, aquela tabela não vai servir. Vai servir, nós vamos fazer um ajuste aqui que nós vamos usar a mesma. É uma tabela só, senão nós estamos ferrados. Senão ia ter que ter uma tabela para cada desvio padrão diferente, para cada média diferente, entendeu? A gente só faz um ajuste nesses dois valores aqui, que é fazer uma continha aqui, e aí já está valendo. Já pode resolver. Eu vou dar o exemplo ainda do número 8. Márcio, Oi. deixa eu ver se eu entendi, Diga. então. Esse 7 aí, Sim. sendo N, aí o 0,1 vai ser a curva lá. Sim, entre esse 0,1, eu tenho que achar o valor de Y, de maior que 1,6, entre esse 0 e 1. Isso. Nesse caso aqui, vai ser mais simples ainda, porque nós só vamos ter que olhar qual é a probabilidade na tabela de ocorrer 1,6. Então, aí entre esse 0 e 1, né? Não, o 0 e 1 é o seguinte, ó. Só para não confundir. Eu entendi o que você quis dizer. Mas aqui, ó, o 0 e 1, ele sempre vai aparecer no nosso enunciado. Por quê?
que aí ele vai estar explícito que essa probabilidade que a gente vai ter que calcular aqui, ó, ela está diretamente relacionada a essa tabela aqui, tá? Ou seja, esse 0 e 1 quer dizer que a média é 0 e o desvio padrão é 1. Você não vai fazer nada com ele, você deixa aí. O que você precisa é disso aqui, ó. Você tem que saber mostrar para mim qual é a probabilidade de eu escolher um valor y que seja maior do que 1,6. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Aí nisso eu tenho que fazer a curva para me saber? Ou Não, eu não vou precisa, olhar na não precisa nem tabela? desenhar a curva, não precisa, porque tá vendo esse N aqui na frente? Esse N já fala que a sua distribuição é normal, ou seja, que a sua distribuição de dados já tem esse comportamento aqui dessa curva. E essa tabela já calcula as áreas dessa curva aqui toda, podemos dizer assim. Então, você não precisa nem desenhar a curva, tá? O que quer dizer que é o seguinte, ó, sendo uma variável y dada em distribuição normal, ou seja, a curva já está em distribuição normal, com média 0 e desvio padrão 1. É isso que está te falando. E aí, o que você vai fazer? Você só vai ter que me mostrar para mim qual que é essa probabilidade aqui, ó, de eu escolher uma variável lá qualquer na minha amostra e ela ser o quê? Maior do que 1,6. Aí você vai consultar a tabela. Essa é a ideia. Esses dados iniciais aqui são só para garantir que isso daqui está acontecendo numa distribuição normal. Tá? Então, se fosse em outro tipo de professor, distribuição, perdi tudo. teria outra letra. Como é que é? Se fosse outra distribuição, sim. Se fosse outra distribuição, é outra letra. E a gente não vai ver isso agora, não. Tá? Pode ficar tranquilo. É distribuição normal. Diga. Quem mais me perguntou? Perdi tudo, professor. Perdeu? Agora. Fiquei confuso. Não, vamos voltar no meu exemplo. Vou fazer o exemplo aqui, ó. Que aí vocês vão, acho que fica mais fácil de pegar as coisas. Então, é calcular essa... Professor, Oi? porque o exemplo que você deu 2 números. Sim. Era bom você fazer um exemplo com letra também, igual tem na 7. Entendeu? Como assim? Com isso aqui? É, porque lá na 7 tá com Y, em vez de ser Ah, número. não, eu já mudei. Em vez de ser Z, passou para Y. Aqui, ó, eu posso trocar isso aqui para Y. Aqui podia ser Y, não tem problema nenhum, não. É porque a variável que eu quero escolher, eu não sei o que é. Pode ser altura, pode ser peso, pode ser números de automóveis, não sei. Aí a gente chama da letra que a gente quiser. Aí eu chamei de Z, esse exercício chamou de Y, Eu sei. tanto faz. Mas só que, aí, ó, antes do Y não tem o número 0,3? Tem. Aí depois também não tem o número 1,4? Sim. Então, só que lá no exercício 7 tem uma letra e depois tem um número. Isso, é porque aqui... É só ir na tabela e ver no 1.6. É porque Aí aqui... resolveu. Não, depois eu faço um parecido com esse. É porque aqui eu quero saber qual é a probabilidade de eu encontrar, eu escolher ao acaso, um valor maior do que 1,6. E aqui eu quero saber qual é a probabilidade de eu escolher ao acaso um valor que esteja entre 0,3 e 1,4. Entendeu? Aqui eu tenho um intervalozinho dentro da minha curva, né? Então, por exemplo, se eu fosse pegar essa curva aqui, ó, naquele exemplo que a gente viu lá, eu quero saber... Por exemplo, no exercício da parcial, eu quero saber qual é a probabilidade de eu ao acaso, escolher um valor que seja maior do que 1,6. Maior do que 1,6 seria daqui em diante, ó. Tá vendo, ó? Infinito, continua. Qual que é essa probabilidade aqui, ó? Tá? Agora, nesse caso meu aqui, ó, desse exercício aqui, que eu estou pedindo aqui, eu tenho aqui a minha curva normal, vou ter a minha curva normal. Aqui vai ser 0, né, que é a média. Aí eu quero saber qual é a probabilidade de eu escolher, eu achar, né, ao acaso, um valor y que esteja entre 0,3, que esteja aqui, e 1,4, que é aqui, ó, por exemplo, 1,4. Então, seria isso aqui, ó, tá vendo? São áreas da minha curva diferente, tá vendo? Só que é a maneira matemática de escrever. É isso que vocês têm que dar uma entendidazinha também. Então, ó, só para voltar, ó. Aqui eu quero alguma coisa maior do que 1,6. Tá vendo? Ó, maior do que 1,6. É daqui para lá.
Nesse exemplo aqui, quando eu tenho dois valores, eu tenho uma letra e dois valores nos extremos, aí é um intervalo que é um intervalinho menor, tá vendo? Ó? É entre 0,3 e 1,4. Qual que é a probabilidade de eu escolher algum Y aqui ao acaso aqui dentro aqui, ó? Essa é a ideia. Ô, Márcio, Ficou mais claro? nesse vai dar 0,919? Eu acho que sim. Eu vou fazer aqui, que eu não fiz ele ainda não. Eu deixei ele em branco para a gente fazer. Ah, ótimo você ter tentado fazer. E lembrando que esse aqui, ó, eu tenho que escolher um Y, né, que está dentro de uma distribuição normal, e essa distribuição normal está 0 e 1, tá? Quando não tem nada falando, a distribuição normal é sempre entre 0 e 1, tá ok? Então vamos fazer ele aqui, ó. Deixa eu descartar isso daqui e vamos fazer esse exercício aqui junto. Então eu vou ter que fazer, ó, para calcular essa probabilidade aqui, eu vou ter que olhar na tabela, é o seguinte, ó, vai ser a probabilidade de ocorrer o evento final, que é 1,4, então é Y, né, eu usei os sinais, é tudo menor, tá certo, não acabo confundindo aqui, é menor ou igual, cadê ele? Está aqui, porque 1,4, fecha parênteses, menos a probabilidade de 0,3. Então, é a probabilidade de Y ser também menor. Isso. Menor do que esse cara aí. Cadê? Aqui. 0,3. Esses dois valores aqui, para a gente achar essa probabilidade, nós vamos encontrar na tabela. Porque, olha só, o que a gente faz, só para talvez ficar mais claro, né? Que eu não estou com tanto recurso para isso, mas a gente tem a curva normal de novo aqui, vou fazer ela aqui de novo. Aqui eu tenho a média. Então, aqui, ó, o que acontece? Aqui, aqui é o 0,3. Esse Y aí, ele não é Y maior do que 0,3, não? Deixa eu ver. Ele é maior, ele vai ser maior, tá? Vou consertar. Aqui é maior, pus menor, né? Tá certo. Aqui é maior. Tá assim, consertarei. Obrigado. Porque tem que ser o Y, tem que ser maior. Concordo com você. Valeu. O que eu estou fazendo? Ó, eu quero saber a probabilidade, né, de escolher um Y aqui, ó, dentro dessa área, tá vendo? Ó, dentro dessa áreazinha aqui, entre 0,3 e 1,4. O que isso aqui faz? O que essa tabela vai fazer? Ó, ela vai calcular a área da média, aqui tem a minha média, que é o meu Mi. Vai calcular essa área toda aqui, ó, até aqui essa barra aqui da minha média, que é 1,4, e vai subtrair desse pedacinho aqui, ó, que está em branco. Aí você acha colorida, tá vendo? Ó? Porque essa tabela aqui, ó, ela me dá as áreas. Elas vão me dar as áreas. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a área de 1,4, que seria o quê? Seria isso aqui tudo, ó. O colorido mais o branco. O colorido aqui mais o branco, 1,4. E a área de 0,3 seria só o branco. Na hora que você faz a área de tudo menos o branco, sobra só o colorido, que é a probabilidade certinha, ó. Tá vendo? É isso que faz, podemos dizer assim, graficamente, essa tabela está fazendo isso. Bem legal, né? Bem interessante. Então, aqui, ó, vamos fazer. Vamos lá, ó. Qual é a... Deixa eu consertar isso aqui, né? Colocar aqui maior. Ótimo, obrigado, quem me corrigiu. Então, vamos procurar qual é a probabilidade de ocorrer 1,4. Então, tem que vir na tabela. 1,4, ó. 1 está aqui. Onde está o 0,4? Está aqui, ó. Então vai ser quanto? 919. Exatamente. Isso aí, ó. 0,919. Vou até anotar aqui para depois eu passar. Aí depois eu vou no 0,3? 0,3. Onde está o 0,3? Olha o 0,3. 0,618. Menos 0,618. Aí vai ser 919 menos 618? Exatamente, isso aí. Então, a probabilidade vai ser 0,919 menos 0,618. Isso vai dar quanto? 0,301. 0,301. 30,1. Dividido por 100 vai ser 30,1. Exatamente. Multiplica por 100 igual a 30,1%. Beleza? Acabou. Fechou. Se for isso daí, é suave.
Pelo É menos isso, vamos esse daí pro- foi o que eu entendi, velho. Ô, A matéria professor, toda, o único que eu Oi. entendi foi esse. e se não tiver o igual? Não, Eu considero- do mesmo jeito. A tabela Entendi. funciona. Tá? Pode ficar tranquilo. Entendeu aí, Jader? Ô, Porque se não professor, tiver o igual, oi. aí se no lugar do 0,3 fosse uma letra, aí eu só ia calcular o 1,4 e acabou o exercício? Não, ó, vou fazer um assim agora, ó. Probabilidade, né? Probabilidade P, a parênteses, vamos chamar de Z de novo. C maior, vou fazer um parecido aqui lá. Vamos pôr 0,5. Sim, por exemplo. Tá vendo, ó? O que você tem que pensar nesse aqui, ó? Quando for uma letra só. Pensa na minha... Não marca texto aqui, não. Pensa na minha distribuição. Ó. Distribuição é essa. Tá vendo? O que eu quero? Aqui está a minha média. Aqui é o 0. 0 tem que ser maior do que 0,5. Então, suponha que o 0,5 esteja aqui. Então, eu quero isso aqui tudo, ó. Para cá tudo. Tá vendo, ó? Então, o que você vai ter que fazer? Porque se você for calcular a média ali, na verdade, deixa eu só observar, você vai ter que fazer o seguinte, ó, igual tá aqui, ó, nem era me ter sair à toa, não tem problema não. Aqui, ó, vamos entender isso aqui, ó. Isso, ó. Qual que é a probabilidade de ocorrer, por exemplo, um evento maior ou igual a um determinado X qualquer, né? Você sempre vai ter que subtrair de 1, porque aquela área que você tem ali, né, o exercício, ele te dá essa parte da área aqui, ó. Vou desenhar aqui de novo para vocês poderem entender isso aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho a minha curva, aqui eu tenho a minha média. Então, eu quero, por exemplo, 0,5, igual tá ali, ó, 0,5. Maior do que 0,5, é daqui para lá, ó, 0,5 é isso aqui tudo, tá vendo? É essa região. Só que essa tabela aí, ela me dá essa área em branco. A tabela me dá essa área em branco, ela me dá a área do valor até a média. Tá vendo? Então, quer dizer que se eu só pegar o valor que está me dando aqui, eu estou calculando errado. Né? Eu estou calculando o valor que seja menor do que 0,5. E o nosso exercício, ele quer um valor maior do que 0,5. Tá vendo? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que subtrair sempre, quando você quer um valor maior do que aquele determinado valor, a fórmula é 1 menos essa probabilidade branca aqui, ó. Porque 1 é isso aqui tudo. 1 é esse lado aqui todo, e aqui também é 1. Então, você tem esse lado aqui todo aqui que é 1. Então, você tem que pegar 1 e subtrair dessa parte branca, porque a sua probabilidade da sua tabela vai te dar a parte branca. E você quer a parte colorida, que é essa daqui, ó. Então, na hora que você fizer 1 menos a parte branca, você acha a probabilidade maior. Essa é a ideia. Entenderam? Probabilidade menor. Se for menor, aí é a tabela completa. Vai olhar completo, a tabela direto. Porque aí você vai... Menor vai ser a parte branca, não vai? Vai. Aí essa E aí, da tabela é a tabela. Oi? Aí não precisa subtrair de 1. Ah, Aí se pedir, por exemplo, para a gente calcular aqui a probabilidade, calcular essa probabilidade e a probabilidade, deixa eu colocar uma outra. Márcio. Sim. Desculpa a burrice, eu não entendi. O quê? Especificamente. O que tem que calcular na parte branca especificamente? Não, vou voltar lá. Tá? Vou voltar lá para vocês poderem. Esse aqui, ó, são 2 exemplos, ó. Isso aqui, talvez agora vocês vão entender o que é a parte branca e o que é a parte colorida. Aqui eu quero a probabilidade de ocorrer a variável z ao acaso maior do que 0,5. E aqui eu quero a probabilidade de ocorrer a variável z menor do que 1,1. Quando for maior do que 0,5, se você for usar esse cara aqui, você vai ter que fazer o seguinte, para você poder fazer o cálculo. Vai ser 1, né? Vai ser a probabilidade, vai ser 1 menos a probabilidade dessa parte branca, que é esse cara aqui, ó. Então, o que acontece? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, ó. Deixa eu desenhar aqui de novo, para vocês tentarem entender, ó. Quando eu tenho a minha curva normal,
Ela está aqui. Aqui está a minha média e aqui está o meu 0,5. Esse exemplo aqui, ele quer que você procure a probabilidade maior do que 0,5. Então, tá para cá, ó. É essa área aqui colorida toda, ó. Para lá, abaixo da curva. É isso aqui que eu quero. Só que o que acontece? A sua tabela, ela vai o quê? Ela vai te dar o quê? Vai te dar valores menores do que 0,5. Então, ela vai te dar a parte branca. Só que eu não quero a parte branca. Eu quero maiores do que 0,5. Então, eu quero colorido. Então, para ser colorido, tem que ser 1, que é a probabilidade total, menos a parte branca, que aí eu acho a parte colorida. É isso que eu estava falando, de colorido e branco. Entendeu? E como é que o zero fica maior do que 0,5? Como é que é? Como o zero fica maior do que 0,5? Que zero? O zero aqui da média? Porque você quer achar 0%, não é? Não, eu tenho que achar 0,5, ó. Gente, entendeu? Porque, ó, o que acontece? Calma, o 0% aqui é a média. Isso aqui é porque isso aqui é o que está limitando nossa curva aqui, ó. Está no meio, certinho, ó. Tá aqui, tá vendo? Então, o que acontece? Qual é a probabilidade? Está te perguntando, ó, qual é a probabilidade de aparecer uma variável z qualquer? Não sei, pode ser altura, se eu estiver trabalhando com altura, com peso, né? Não sei. Que seja maior, que esteja localizada na área maior, aqui, ó, do que o ponto 0,5. 0,5 está aqui, maior do que 0,5 está para lá. Aqui é zero. Aqui é zero. Então, aí você vai ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,5. Eu quero descobrir qual é a probabilidade de eu escolher a casa e alguém está aqui, ó, dentro dessa área vermelha aqui colorida. Como que você faz para calcular isso? A sua tabela, ela não te dá essa probabilidade aqui, na hora que você olhar. Ela te dá a probabilidade que está nessa parte que não está colorida, que está em branco aqui, ó. Então, como é que faz para você achar a colorida? 1 menos a parte em branco. Sempre isso. E o que é a parte em branco? É a probabilidade que a tabela vai te dar, ó. 0,5. Quanto que é 0,5? 0,691. Então, vai ser 1 menos 691. 0,691 é essa probabilidade aqui, ó. Aqui, ó, 0,691 é a probabilidade de escolher alguém aqui, ó, dentro desse intervalo. Ficou horroroso aqui, tá? É a probabilidade de ocorrer. Só que eu não quero aqui. Eu quero o que está sobrando aqui, ó. Então, é só subtrair 1 de 0,690 e quantos? 91. É a sua probabilidade. Essa é a ideia. Porque é menor. Agora, olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu quero Z, que é maior. Eu quero Z menor do que 1,1. Como é que fica um Z menor do que 1,1? Aí você não vai precisar subtrair de 1. Porque aqui está a sua curva. 1,1 está aqui. Você quer maior ou menor? Quero menor. Menor está aqui, ó. E menor agora vai me dar o que a tabela vai... Aí a tabela aqui já te dá o valor do... Só ir lá agora na tabela 1,1. Que é o 0,691. Não, 1,1 agora. Jesus amado. Aqui, ó. Presta atenção. Aqui, ó, não é difícil, ó. Jesus, tabela. Ó, não é difícil. Entendeu o primeiro aqui, você entendeu o que eu fiz? Por que eu subtraí de 1? Eu subtraí de 1 porque a minha tabela não me dá valores maiores do que a variável. Só me dá valores menores. Então, eu tenho que pegar 1 e subtrair. Essa é a ideia. Agora, aqui, ó, olha o sinal que está aqui, ó, menor do que 1,1. Então, 1,1 é isso aqui, ó, tá aqui, ó, 1,1. Eu não quero maior, eu quero menor, tá aqui, ó. Então, é só olhar na tabela direto. Aí, eu vou lá na minha tabela agora e observo, ó, 1,1. Qual que é a probabilidade? 0,864 vezes 100 vai dar 86,4 direto. Tá vendo? Essa é a ideia. Aí precisa multiplicar por 100 e colocar em porcentagem? Tem que colocar em porcentagem. Tem que colocar. Nos dois, né? Nos dois exemplos que você deu aí. Isso. Ô, Márcio, então toda vez que ele estiver sozinho é só achar ele, né? Só achar, só se for menor, né? Se for menor é só achar ele. Se for maior tem que subtrair um dele, tá ok? Tá.
igual eu fiz aqui, ó. Então, como é maior do que 0,5, né, vai ficar 1 menos, qual que é a probabilidade de 0,5 menos? 0,5, 0,691, né? Onde que ele tá? Tá aqui, ó. Não foi o mesmo, né? Não, foi não, 0,691. Quantos por cento que vai dar isso daí na hora que a gente fizer? 0,309, vai dar 30,9%. Vezes 100, 30,9%. E o outro, ó, que é esse cara aqui, esse aqui é olhar na tabela direto, né? Esse aqui a gente nem precisa, como eu quero valor menor do que 1,1, vai dar quanto? Cadê? 1,1, 86,4. Isso. Então é 0,864. Vezes 100, 86,4. Igual a 86,4%. Tá? Acabou. Morreu. Fizemos esse exercício aqui também. Agora, aqui, ó. Aqui, o sinal aqui. Eu tinha corrigido esse sinal aqui, mas, na verdade, aqui eu vou ter que calcular ele menor do que 0,3 mesmo, que a tabela só calcula valores menores. Então, aqui tá certo, tá? É tudo menor mesmo, tá? Eu tinha colocado, não tinha me atentado por isso. Eu tinha corrigido, você tinha me falado. Se você for ler aqui em cima, né, na hora que você lê aqui, você lê que ele é menor. Mas só que você está calculando a probabilidade daquela parte em branco, né, da curva, né, para subtrair da outra. Tá? Então, sempre aqui, sempre os sinais serão menores, porque essa tabela aqui só vai calcular valores menores do que, por exemplo, 1,2, 3,6 e por aí vai. Tem tabelas que são mais, podemos dizer assim, mais refinadas. Você vai ter aqui 0, aí vai ter 0,001, 0,002, sabe? Mas essa aqui já satisfaz a gente. Agora, o que eu estou fazendo? E o negócio da média, igual tem um exemplo na parcial que é 15. Isso, eu vou falar sobre ela. É o próximo exemplo agora, tá? É o próximo. É esse aqui, ó. Normalização de variáveis, eu vou falar, tá? Então, olha aqui. Isso que eu estou fazendo é o seguinte. Aqui, eu estou usando só a maneira de calcular a probabilidade usando a curva normal. Mas, geralmente, aparece exercício que você tem que fazer todo um processo. Por exemplo, igual aqui na parcial. Igual tem esse exercício aqui, ó. Ele é uma distribuição normal. Então, o exercício pede para você calcular a média e pede para você calcular o desvio padrão. Né? E aí, através dele, pede para você determinar uma probabilidade. Por exemplo, qual que é a probabilidade de escolher ao acaso aqui um elemento da minha pesquisa cuja altura esteja entre 1,71 e 1,77, por exemplo, né? Aí você vai ter que fazer todo esse processo. Você já sabe que ela é normal, em vez de você ter que ficar olhando quanto que tem ali, né? Ou seja, qual é a probabilidade de ocorrer aqui 1,65, 1,63 até 1,69, 1,79, por exemplo. Não tem aqui, tá vendo? Mas se você transformar esses dados para uma mudança de variável, você consegue achar esses valores com determinada eficiência. O interessante é que, como você pode achar as probabilidades, igual eu estava falando aqui no nosso início aqui, que a ideia agora, né, dos nossos pesquisadores é achatar a curva, você pode, por exemplo, tentar entender aonde que você tem a maior probabilidade. Você pode fazer isso aqui por distribuição de regiões, né, faz um gráfico desse por regiões, por exemplo, São Paulo é onde tem o maior número de casos, então você pode tentar atacar lá para a probabilidade ser menor, porque lá a probabilidade de você escolher alguém em São Paulo ao acaso que esteja com Covid é muito maior do que a probabilidade que em Belo Horizonte, por exemplo, podemos dizer. Né? Então, você pode comparar os gráficos e comparando essas probabilidades e ver o que você pode fazer. Essa é a ideia aí principal. Agora, depois a gente faz mais um desse daqui. Depois a gente faz mais um exercício desse aqui. Normalização de variáveis. Então, olha só. A normalização de variáveis é para quando nós não vamos ter o μ igual a 0 e nem a variância ou desvio padrão igual a 1. Essa aqui a gente chama de distribuição normal, ou seja, a distribuição normal padrão. Mas pode acontecer, né, da distribuição ser igual àquele exemplo que está lá na parcial, 15 e 9. Então, quer dizer que a média é 15 e a variância é 9.
Então tá muito diferente. E aí a gente vai ter que fazer uma normalizaçãozinha. A normalização é bem simples. Ó. Uma distribuição normal, ela depende dos parâmetros μ e sigma ao quadrado, que é o quê? Que é a média e a variância. Ou, se eu tirar o quadrado aqui, eu tenho o meu desvio padrão. Se formos considerar todas as probabilidades, nós teríamos que ter infinitas tabelas. É aquilo que eu acabei de falar hoje, para poder consultar essas probabilidades correspondentes a essas distribuições. Para contornar essa dificuldade, a gente normaliza esses valores que são diferentes de 0 e 1. E como que a gente normaliza faz podemos dizer assim, esse ajuste, né, com essas distribuições? A gente faz o seguinte: para contornar a dificuldade, nós normalizamos a variável em questão. Então, por exemplo, se eu tenho a probabilidade, né, de ocorrer uma variação, qual é a probabilidade de escolher ao acaso uma variável menor ou igual a x, vai ser igual a probabilidade também de eu escolher uma variável menor ou igual a z numa distribuição diferente de 0 e 1. A gente só muda o x, que está numa distribuição diferente de 0 e 1, para uma probabilidade de distribuição z, que é fazer isso aqui, ó, x, né, que é esse x aqui, menos a média dividido pelo desvio padrão. Vou explicar o que é isso, ó. Um exemplo aqui, ó, tá? Como que nós vamos fazer esse exemplo aqui, ó? Muito parecido com os que estão lá, ó. Sendo, ó, uma distribuição x normalizada, a curva ela é normal, né? Só que a média não deu no 0, a média deu lá no 10, ó. A média é 10 e a minha variância é quanto? É 4, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer basicamente isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só abrir aqui uma parte do livro aqui, para a gente ganhar um tempo. Quantas horas? Falta 20. Vai lá tempo. O método está aqui. Essa matéria, no nosso livro único aqui, está na 3.1, tá? Está no nosso 3.1. Tudo que eu falei aí está aqui. Só que ali eu resumi aqui, está um pouquinho mais, podemos dizer assim, meio chatinho de fazer. A tabela eu peguei do livro, tá vendo? Ó, tá? Para nós não ficarmos falando de coisas diferentes, se vocês forem usar em determinadas situações, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Por exemplo, é basicamente isso aqui, ó. Sendo o meu x, né? Ou seja, uma variável, ela está ocorrendo numa distribuição normal, cuja média é 10 e o desvio e a variância é 4. O que eu quero fazer? Eu quero calcular, né, a minha probabilidade de eu escolher ao acaso uma variável x nessa distribuição que seja o quê? Maior ou igual a 6,4, tá? E depois eu vou querer calcular uma probabilidade de escolher uma variável que esteja entre 8,2, 8,8 e, podemos dizer, 11,6. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é fazer a normalização da minha variável. Como é que eu faço a normalização dessa minha variável? Eu vou pegar a minha variável que está trabalhando com esses valores aqui, com a média 10 e a variância 4, e usar essa formulazinha aqui para pegar o meu x, que é 6,4, e transformar ele num z, que a probabilidade vai ser com a média 0 e o desvio padrão 1. Essa é a ideia. Então, eu vou resolver isso aqui assim, ó, da seguinte maneira. Então, a primeira coisa, lembrando, como que eu vou calcular uma probabilidade desse jeito aqui? Né? Essa probabilidade aqui, ó. Essa probabilidade aqui de ser maior do que 6,4 é o quê? É 1 menos o quê? A probabilidade tem que ser 1. Tem que ser 1 porque ele é maior, não é? Então, é a probabilidade de 6,4. Né? Aqui é um pouquinho x, né? Estamos trabalhando de x. Agora o sinalzinho aqui, agora o nosso vai ser menor. Menor do que o quê? 6,4. Só que esse 6,4 não é o 6,4 que está na nossa tabela, porque essa tabela aqui é só para mi o quê? O mi tem que ser 0 e 1. O mi é 0 e o desvio padrão é 1, o sigma é 1. Para esse exercício nosso aqui, não tem que pegar esse 6,4 e fazer o quê? Essa normalização aqui, ó, usar essa fórmula aqui, ó, achar um z para ele.
como que nós vamos fazer para achar esse Z para ele? Da seguinte maneira, ó. Presta bastante atenção nisso aqui agora. Aqui está o pulo do gato para resolver o exercício, ó. Então, o que a gente faz? Vamos substituir os valores. A fórmula é essa, ó. Essa é a fórmulazinha. X menos o Mi dividido pelo meu desvio padrão. O que eu faço? Ó, quem é X? O X é 6,4. Foi dado ali, ó. Então, nós vamos escolher 6,4. Então, aqui nós vamos colocar, ó, 6,4 menos... Quem é a média? A média é quanto? 10. Então, menos 10. Acompanhando aí, né? Dividido por quem? Por sigma. Sigma é o desvio padrão. O que é dado aqui, ó, é a variância. Qual é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Lembra disso? Qual que é a raiz quadrada de 4? 16. Não, a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz de 16 é 4, beleza. Mas a raiz quadrada de 4 é 2, beleza? Beleza. É o número que multiplica por ele mesmo que vai dar 4. E aqui agora eu vou fazer essa conta, ó. 6,4 menos 10. Quanto que dá 6,4 menos 10? Tem que ser feito assim mesmo, ó. 6,4 menos 10. 3,8. Negativo, não é? Menos 3,8. 3,6, né, não? É, 3,6. 3,6. Dividido por quantos? Por 2. Quanto que vai dar isso aí? Menos 1,8. Agora, olha só, o que eu fiz? Presta bastante atenção nisso, ó. Eu peguei uma distribuição que estava com a normalização com média 10 e variância 4 e escrevi ela para a variância 0 e 1. Esse Z aqui quer dizer que a média vai ser 0 e a variância vai ser 1. E quer dizer, então, que esse 6,4 para essa distribuição aqui, ó, equivale a 1,8. Então, quer dizer que eu posso reescrever isso aqui como sendo isso aqui, ó. E agora eu vou poder usar a minha tabela. Aqui, então, agora vai ser menor do que menos 1,8, ó. Tá vendo, ó? Aí agora eu vou usar a minha tabela com esse valor aqui, com 1,8, que equivale para aquele lá que foi dado. Entenderam o que eu fiz? Ó, para mim poder achar uma distribuição para 6,4, essa tabela não serve, porque essa tabela aqui é só para média 0 e desvio padrão 1. O meu exercício, ele me deu uma média 10 e desvio padrão 2, ou seja, a variância 4. Então, eu tenho que pegar esse ponto aqui meu, que é 6,4, e transformar ele para o Z, porque o Z, né, o Z é quando eu estou trabalhando com média 0 e desvio padrão 1. E como que eu faço isso? A fórmula é essa, ó. É o X, é o valor que eu tenho, menos a minha média, que foi dada, que é 10, dividido pela raiz quadrada desse cara aqui, ó, né, que é a raiz quadrada da variância, que no caso é 2. Aí eu faço essa continha aqui que vai dar menos 1,8. Aí agora, então, eu vou poder falar que isso daqui vai ser 1 menos, aí eu vou lá na minha tabela. Aí só que agora eu vou usar a tabela de cima, não vou usar mais a tabela de baixo, porque é negativo o valor, não foi, ó? Menos, onde que está o 8? 0,8. Aqui, ó. 0,036. Isso aí. Então vai dar 0,036. Quanto que vai dar isso aí? Quantos por cento? 1 menos 0,036. Dá 0,964, não é isso? É. Vezes 100 vai dar 96,4%. Fechou. É assim que a gente faz. Então, agora aqui, ó. Depois a gente faz essa letra aqui. A letra B. Vamos fazer uma outra. Que eu entendi, professor. Esse eu não entendi muito bem, não. Mas o outro é de boa. Aqui, ó. Ô, Márcio. Oi. Eu estava até olhando ali, que aquela hora eu te falei que o sinal era trocado, mas agora eu entendi por quê. Como eu tô querendo, então, agora só a parte que não sobra, que antes eu queria a parte que sobrava, agora eu quero a parte que não sobra. Aí tem que então, esse 1 aí, eu quero valores que vão até Volta lá para mim, como é que é? Qual valor que é mesmo?
6, deixa eu ver aqui qual que é que eu anotei. 0,691. Isso, ok. Aí eu quero só valores que vão ter aí. Então aí o sinal é... Tem umas crianças gritando aqui. Valores menores... Aí eu quero valores que vão até essa probabilidade. Isso. Certo, Aí eu tenho que tirar essa probabilidade, entendeu? Aí por isso que o sinal, então, ele continua valores menores do que o Exatamente. Y. Isso aí. Entendi. Perfeito. Correto, perfeito. Bom. Aqui, pessoal, 3 minutos vocês fazerem essa aí para mim, ó. Probabilidade, não, nem mudei o valor, deixa eu mudar aqui, ó. Vamos mudar aqui para 2,4, ó. Tenta fazer essa aí, ó. Ó, mas para essa distribuição. Então você vai ter que fazer essa fórmula aqui, mas só que agora você vai ter que pôr 2,4 aqui, ó. Deixa eu só salvar esse aqui para depois eu voltar nele aí. Aí, ó, tenta fazer isso aí para mim. 3 minutinhos pra vocês fazerem, ó. Opa. Aqui, outra pergunta, no caso. Sim, pode. Como eu quero probabilidade de valores maiores do que 6, maiores ou iguais a 6,4, naquele seu cálculo ali não vai ser 1 menos a probabilidade de valores menores do que 6,4? Já que é maior ou igual, o outro tem que ser só valores menores, não? Peraí. Ele está falando nesse ponto aqui, ó. 1 menos a probabilidade. Isso. Porque aqui não está incluído 6,4. Aí vai ser só menor, né? Peraí. Menor. Confere. Porque, por exemplo... É menor, acaba não entrando. Mas é porque a probabilidade da tabela, ela vai me dar a mesma probabilidade se for só menor do que 6,4, ou se for menor ou igual a 6,4. Acaba que ela me dá o mesmo valor. Mas eu entendi. É só para anotação mesmo. Não, tá correto. Pode colocar sim. Pode ser que você colocar só menor, não tá errado, tá? Fica até assim, matematicamente, mas correto, podemos dizer, se for só assim, tá? Certo. Ok, beleza. Obrigado. A tabela, ela ainda acaba tendo esse probleminha, tá vendo? Ela te dá ainda esses valores aí que às vezes é maior, às vezes... Porque quando for maior ou igual, é claro que muda um pouquinho a probabilidade, né? Que você está incluindo aquela determinada variável. Quando é só menor, aquela variável não está inclusa. Então tinha que mudar. A tabela tem um pouquinho de erro. Tem como você calcular esse erro, né? A gente consegue calcular esse erro aí de probabilidade também que é dado. Que é aquele tanto mais para cima, mais tanto para cima como mais para baixo, mais 0,2, mais menos 0,2. Beleza? Beleza. Professor, Oi. eu fiz, mas eu tô achando que deu errado. Vamos fazer, eu não fiz também não, eu criei isso aqui agora. Quanto que deu o seu Z? Oi? Primeira coisa que você tem que fazer é porque a gente está fazendo com essa mesma distribuição aqui, ó, de 10 e 4. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular um Z equivalente aqui, normatizar ele em relação a esse meu parâmetro, tá vendo? Ó? Então, o meu deu menos 3,8. Aí eu fui lá na tabela, aí na tabela deu 0,000. Aí eu fiz 1 menos 0,000 é igual a 1. Vezes 100 é igual a 100%. 100%. Isso aí. Vamos ver quanto que vai dar o Z, né? O Z, na hora que a gente for fazer o Z, vai ser 2,4 menos 10, né? 2,4 menos 10, vai dar 7,6, dividido por 2, isso mesmo, menos 3,8, correto. E aí tem que olhar lá na tabela quanto vai dar. Tudo bem. Nossa tabela, né, cara? Menos 3,6, 0,0. 100%, correto, hein? Acertou. Ó, acertei. Tá certinho, não é difícil, tá vendo? Então aqui, ó, calculando o Z, nós só vamos mudar aqui para 2,4 e aqui vai dar 7,6 agora, né? E aqui vai dar 3,8, ó.
2,8, para que a gente fizer a conta. E aí essa probabilidade nossa aqui toda... Ficou tão embolado. Vou fazer lá na outra página, tá? Entenderam aqui porque que deu 3 menos 3,8? Porque, ó, o meu x agora é 2,4, a minha média é 10, dividido por 2 de novo, porque eu desvio a raiz quadrada aqui de 4 é 2. Aí 2,4 menos 10 dá menos 7,6, dividido por 2 deu 3,8. Correto? E aí, ó, que a gente vir para cá... É a minha letra B, que vai virar a letra C daqui a pouco, a minha probabilidade, né, de ocorrer aí, a probabilidade de escolher ao acaso uma variável que seja maior ou igual a 2,4, vai ser 1 menos essa probabilidade. Se eu quiser colocar aqui só menor para ficar certinho, também vai ficar, né, colocar. E aqui vai continuar a mesma coisa, né, ó, menor ou igual, nesse caso aqui. E aqui vai ficar quanto? 3,8, né? 3,8. E nós vimos que essa probabilidade na tabela dá quanto? 0,00. Então é igual a 100%. Legal isso daí. Quer dizer que se você tiver que escolher uma variável maior do que 2,4 nessa distribuição ali, a chance de você escolher é 100%. Você vai escolher uma com certeza. Ou seja, com certeza, todos os valores que você usou na sua amostra é maior do que 2,4. Não tem nenhum valor menor do que 2,4. Todos são maiores, né? Ou iguais, né? Podemos dizer assim. Agora vamos fazer a letra C. Letra C. Letra C. A ideia da letra C é igualzinha essa daqui, ó. Tá, ó, igualzinho esse exercício aqui, ó. Só que agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que normalizar os dois extremos. Porque na hora que eu for calcular a probabilidade aqui, ó, ou seja, a probabilidade de ocorrer esses eventos aqui, deixa eu só conferir, tá vendo, ó? A probabilidade de eu tá vendo aqui, ó, esse aqui é a resolução desse exercício que a gente estava fazendo lá. Tá vendo? Eu bolei um outro aí, deu esse outro determinado valor, mas não tem problema, não. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que calcular a probabilidade dos extremos, na verdade, né? O que seria a probabilidade desses extremos aí? É igual aquele primeiro exercício que eu fiz, quando a minha distribuição era qual? Era a distribuição normal, padrão, né? Normalização padrão. Então, eu vou ter que fazer a probabilidade de eu escolher a variável Z, nesse caso aí, né? Nesse caso aqui, eu já coloquei aqui até Z. Deixa eu ver. Aqui, na verdade, nós teríamos como colocar X, né? Para ficar uma coisa mais bonitinha. Então, vai ficar X, né? Então, ele vai ter que ser menor ou igual a esse 11,6. Sempre 16, 11,6, menos a probabilidade de ocorrer esse outro extremo aqui, ó, né? Que é a probabilidade menor do que... Opa, deixa eu pôr um parênteses aqui. A variável x menor do que quanto? 8,8. 8,8. Igual a esse, ó. Lembra desse aqui, ó? Esse aqui nós não fizemos a extremidade. É a probabilidade de 1,4 menos a probabilidade de 0,3. Nós vamos ter que fazer isso aqui também. Mas lembrando que aqui, ó, a nossa distribuição está com essa característica aqui, ó. Então, a gente tem que transformar essas duas para o Z. Então, nós vamos ter que fazer a probabilidade desse cara aqui, que é X, transformar ele para o Z usando essa fórmula, e depois fazer a probabilidade de 8,8, transformando ele para a normalização padrão. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque nós vamos ter que fazer os dois. Entendeu? O que a gente fez aqui, ó, na letra A e na letra B, é o que a gente vai fazer agora, tanto para esse 11,6 como para esse 8,8 aí, ó. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, copiar essa fórmula aqui, só para a gente poder entender. Então, vamos fazer primeiro, né, quanto que vai equivaler 11,6, né, nessa distribuição para a distribuição padrão, né? Como é que vai ficar? Então, fica assim, ó, vamos lá, ó. Então, vai ficar... Quem é o meu X? 11,6. Menos quem? Menos a média, que é 10.
dividido por quantos? Por 2. Tá aqui, ó. Ótimo. Quanto que vai dar isso daí? 11,6, né? Menos 10 vai dar 1,6 dividido por 2 vai dar 0,8, não é isso? Então é 11,2 menos 10 dividido por 2 vai dar 0,8. Positivo, tá? Positivo agora. Tranquilo. Se eu quiser já, tipo assim, ganhar um tempo, já vim aqui já calcular essa probabilidade aí, né? Porque essa probabilidade de 0,8 vai equivaler à probabilidade de 11,6 para essa distribuição. Se eu quiser ganhar um tempo, eu já posso já calcular ela aqui, já ir lá na minha tabela, né? E pegar a probabilidade do meu Z agora, né? Que agora mudou, né? Agora eu transformei para Z, ó, o Z está aqui, X virou Z, de Z ser menor ou igual a quanto? 0,8. 0,8. Vão lá na tabela, vão olhar, porque depois é só eu subtrair uma da outra. Olhando na tabela, 0,8 positivo, 0,8 positivo vai dar 0,788. 0,788. Cadê? Tá aqui, ó. O meu eu consegui achar 51,4%. Total? É, no final. Tá, vamos ver. Então deu 0,788. Deixa aí, tranquilo. Agora eu vou fazer a mesma conta, né? Na linha aqui de baixo, para o outro extremo. Só que agora o meu X vai ser 8,8. Então agora o meu X ele será 8,8. Então vai ser 8,8 menos a média, que é 10, dividido por 2. Esse aqui agora vai dar negativo, né? Vai dar quanto? Vai dar 1,2, não é isso? Então aqui vai ficar menos 1,2. Fiz aqui, tá aqui, ó, dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? Menos 0,6? Isso. Menos 0,6. A gente já pode observar que isso aqui já vai ser a probabilidade de ocorrer a variável Z agora da normalizado, né, menor ou igual a menos 0,6. Aí eu tenho que ir lá na tabela e já olhar, que aí eu já ganho um tempo. Na tabela, menos 0,6, olha, a parte de cima, menos 0,6. Está aqui, ó, 0,274. Então, 0,274. 0,274. Tá aí. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Essa probabilidade minha aqui embaixo, ó. Então, a probabilidade de ocorrer esses caras aqui, ó. Já vou até copiar isso aqui de novo, colocar aqui embaixo. Essa probabilidade vai ser... Essa probabilidade de ocorrer 11,06, que vai ser 0,788, não é isso? Menos 0,274, que vai dar isso aí mesmo, né? Vai dar os 51 alguma coisa, não é? Ponto 78, menos 2,74. Vai dar 0,514. 514. Vezes 100, né? Vezes 100, a gente acha quanto por cento? 51,4. 4 o quê? Por cento. Fechou. Já ficou grande. Beleza. Isso aqui já dá mais um pouquinho de trabalho, porque... Nossa, eu pensei que era só aquele primeiro lá. Nossa. Porque esse aqui, o que acontece? A ideia é o seguinte, esse exercício aqui é o exercício onde você não tem a normalização padrão, né? A normalização padrão, a norma padrão é o Mi 0 e 1. Esse que a gente fez aqui, todos os Mi's eram 0 e o desvio padrão era 1. Então, você tinha que só olhar na tabela. Agora, esse exercício onde você tem essa nomenclatura aqui no início, né? Igual aqui no nosso aqui da parcial 2, ó. Da parcial 2, olha, o que vai acontecer na parcial 2? Na parcial 2, o Mi é 15 e o desvio padrão é 9. Mas só que qual que é a raiz quadrada de 9? Não sei. 3. 3.
3, é só o número que você multiplica por ele mesmo que dá 9. Então, nessa formulazinha minha aqui, ó, aqui vai ficar 15 no lugar de 10 e aqui vai ficar 3. E aí você vai ter que calcular 1 para 12. Aqui, na verdade, gente, corrija aqui para mim, ó. Aqui não é 12 mesmo, tá certo, pode ser, é 12. Estou viajando, vai ser 12. Se for 1,2 não vai dar, não, é 12. É 12 e 18, tá certo. Então, é 12 e 18. Então, vai ficar 12 menos 15 dividido por 3. Depois vai fazer 18 menos 15 dividido por 3. Aí você vai conseguir achar os valores padrões para aqueles determinados valores lá. Então, a número 7, você faz... Eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Eu vou até salvar aqui já. Eu vou mandar isso aqui para vocês ficar como exemplo, tá ok? Para vocês poderem fazer. Façam esse. Então, nesse exercício aqui, número 8... É igual esse que eu fiz agora. Transformar. Ok? Agora aqui, ó o número 9. Presta atenção no número 9. O número 9 não é difícil, só que você vai ter que calcular a média e o desvio padrão. Aqui, ó, em uma indústria, para garantir a qualidade, são inspecionadas a amostra de 15 unidades a cada lote de 200 produzidas. A seguir, contam as medidas em mililitros dos conteúdos de duas amostras. Uma amostra 1 e uma amostra 2. Lote 1 e lote 2. Aqui tem os ml, né, dessas amostras. O lote deve ser descartado se a probabilidade nele conter uma unidade do produto com menos de 95 mililitros for maior do que 6%. A pergunta é, qual lote deve ser descartado? O 1 ou 2? Então, aqui está querendo saber o seguinte, ó. Você vai ter que calcular para mim a probabilidade. A galera da logística usa muito isso daqui. O que você vai ter que fazer para mim? Calcular a média do lote 1, calcular a média do lote 2. Calcular o desvio padrão do lote 1, calcular o desvio padrão do lote 2. E vai normalizar a média e o desvio padrão, igual a gente fez no número 8, tanto do lote 1 como do lote 2, e calcular a probabilidade, né, desse valor, de eu escolher um valor X que seja menor do que 95 mililitros. Se der uma porcentagem maior do que 6% no lote 1, você vai descartar o lote 1. Se der uma porcentagem maior do que no lote 2, você vai descartar o lote 2. Essa é a ideia. Se não der em nenhum dos dois, você não descarta nenhum lote. Então, o que você vai fazer nesse exercício aqui, ó? É um exercício bem interessante. O que fica? O que ele vai fazer? Você vai fazer o seguinte, presta atenção. Calcular a média e o desvio padrão do lote 1 e calcular a média e o desvio padrão do lote 2. Isso é tranquilo, não é? Porque a gente já viu como é que faz isso. E depois, você vai calcular a probabilidade aqui, ó. Qual que é a probabilidade dele conter uma unidade do produto com menos de 95. Então, você vai calcular um P, podemos dizer assim, né? Um P menor do que 95 mililitros. Só que você tem que normalizar esse cara aqui, ó. Tem que fazer a normalização igual a gente fez aqui. Esse exercício, vocês tentam fazer. Podem tentar fazer. Quem fizer ele certinho e mandar lá para mim, vai ganhar os pontos. Quem não acertar ele, também não vou tirar ponto quem não acertar ele. Combinado? Beleza. Ele fica para... Beleza. Ele fica aí como um desafio, podemos dizer. Aí na próxima aula eu começo e eu resolvo ele. Pulei fora. Tá? Não vai desistir não, hein? Beleza, pessoal. Vou sair aqui, tá? Eu também. Tá nessa aí, galera. Seguinte. Falou. Façam a parcial. Tentem fazer aí essas duas que ficaram faltando aí, ó. Principalmente a número 7 e a número 8. A número 9 fica como um desafio, então, para vocês poderem fazer. Quem fizer, ótimo. Quem não fizer, não tem problema, tá? Mas não deixem de entregar a parcial. Ela é até quarta-feira da semana que vem, hein? Que é dia 27. No dia da nossa aula, a data já vai estar estourada. Que vai ser o dia 28. Por favor, rapidão, para mim terminar. Aqui? Qual que você estava fazendo? Aí, que eu tenho que copiar isso então, hein? Então, beleza. Eu vou enviar isso aí agora, na hora que eu terminar aqui, eu envio aí para os líderes, eles enviam esses slides para vocês aí. Mas no mais, pessoal, é isso aí. Tentem fazer a parcial. Falou, tiverem dúvida, podem me perguntar. Não tem problema, não. Professor, você vai colocar essa aula lá no AVA? Já baixei a primeira parte e vou colocar agora a segunda lá. Devo colocar só amanhã, porque demora para
subir pro YouTube, então amanhã tá disponível lá, tá bom? Tá bom, boa noite. Mas aqui, vou enviar também pelo representante, ele manda as aulas no grupo. Ah, tá Segue bom. lá no canal. Tem um canal, abri um canal lá. Tá bom, Beleza, boa pessoal. noite. Muito obrigado aí. Falou? Valeu, pessoal. Obrigado. Eu agradeço vocês. Até Deus, quinta. boa noite. Copiou tudo? É o Marcos. Deve ter copiado. Ah, você já vazou já. Alguém quer, Falou. quer copiar? Falou, até mais. Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco eu te envio os